comigo a sua Bíblia no livro de Efésios. Capítulo 6, eu quero ler somente o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Fale conosco, Pai, pela tua palavra nós somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é fato que muitas das vezes a palavra pais, quando proferida, inclui mãe também, na mesma proporção que a palavra irmão, muitas das vezes a ser proferida, inclui irmãs. E é bem na verdade, o texto que eu acabei de ler, o texto da nossa reflexão nesta manhã, ele estabelece para nós instrução, e essa instrução indubitavelmente aplica-se também à mãe, a despeito dos pais, mas muito particular. Apóstolo Paulo, ele usa aqui uma palavra, ou a palavra pai, que ele usa a partir da sua referência grega, pateres, ele serve para designar única e exclusivamente a pais do século ou do sexo masculino, ou seja, pais homem. E nós vemos aqui, bem da verdade, que nós, enquanto pai, temos uma responsabilidade envolto a um privilégio muito grande, ou talvez um privilégio envolto a uma responsabilidade muito grande de dirigir espiritual e física a nossa casa. E quando nós falhamos neste quesito, tudo em torno de nós e da nossa família começa a desmoronar. Haja vista que a Bíblia registra N resultados infelizes pela negligência do pai em relação a seus filhos, quer dando mau exemplo, ou quer simplesmente deixando de corrigi-los corretamente quando a necessidade se impõe. Então, o que nós temos, eles exemplos na Bíblia, por exemplo, Davi simplesmente deu um mau exemplo a Absalão, seu filho, e a história deles foi uma tragédia, simplesmente dentro da família. A propósito, nós temos também Eli, que não disciplinou seu filho, e além dos seus filhos simplesmente desgraçarem o seu nome, os filhos de Eli, por falta de disciplina, fez com que toda a nação de Israel fosse derrotada. Bem, na verdade, nós vemos que em sua velhice, Isaac, ele mimou de que maneira Esaú, e a propósito, a sua mãe preferiu que Jacó, e o resultado foi uma família dividida. Então nós vemos que Jacó cultivou de que maneira? Um favoritismo a José. E nós sabemos o que aconteceu também com esta família, até que o Senhor interviu na história desta família, levando José ao Egito, onde foi transformar o caráter dele de menino para o homem, quando em casa ele não houvera tido este embate, esta confrontação. Meu irmão, minha irmã, nesse texto Paulo está dizendo para cada um dos pais que nós temos uma responsabilidade para com os nossos filhos, porque o dever de dirigir e disciplinar a família é do pai. Haja vista que no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo coloca dois deveres para os pais.
E esses dois deveres eu quero considerar aos pais aqui nesta manhã. Aos pais. Mas as mães eu farei na outra oportunidade. Porque aí agora as mães estarão dizendo: olha, ouve. Mas depois chegará a voz. Irmãos, Paulo começa dizendo: o primeiro dever dos pais é um dever pela negativa. Ele começa dizendo, abrindo o texto: não provoqueis vossos filhos a ira. Não gere no vosso filho ira. A pergunta é: quando eu, enquanto pai, provoco ira no meu filho? Até porque todo pai vai dizer que ama muito o seu filho. E seria qualquer coisa de descabida nós acharmos que propositalmente ele haveria de causar ira no seu filho. Mas existem alguns sinais de que a falta destes sinais causa sim ira nos filhos. Primeiro dele, quando o pai cria ira no filho, ou provoca ira no filho, quando o pai diz uma coisa e faz outra coisa. O primeiro sinal é este: quando o pai diz uma coisa e fala e faz outra coisa, porque isso cria no filho frustração, porque isso cria no filho simplesmente uma visão do que o pai não serve como padrão de verdade para ele. Quando o pai sustenta uma mentira para o seu filho, ele vai criar neste menino ou nesta menina um senso de que a mentira vale. E quando ela foi confrontada, ela vai dizer: mas por que meu pai não me avisou? Eu me lembro que eu vi uma reportagem algum tempo atrás que um jovem delinquente foi preso, e quando estava na prisão, pediu que chamasse sua mãe, e os policiais chamaram a mãe. E quando a mãe veio, ele chamou ela para perto dele e disse que queria contar um segredo para ela. A propósito, quando ele começa a contar o segredo, ele dá uma mordida na orelha dela, bem forte a mordida, e ela grita, e ele fala: essa mordida é que, para justificar todo o não que você deveria me dizer e não disse, por isso eu estou aqui agora. Primeiro, quando os pais fazem promessa que não cumprem, eles criam frustração e raiva nas crianças. A despeito de um pai não cumprir promessa e que gera aflição no filho, não se trata só de promessa feita ao filho, se trata de promessa também feita à mãe. Quando o pai promete amar, respeitar, e o filho percebe que não há esse amor nem esse respeito, gera nele frustração. Deus está nos encorajando: não provoqueis ira nos vossos filhos. Segundo, cria ira nos filhos quando os pais só sabem criticar e nunca elogiam os filhos. Quando o filho para o pai é simplesmente o modelo de toda negação, quando para o elogio ele tem que procurar lá fora, e aquilo que está fora não é acordo da palavra do Senhor, o elogio que se recebe lá fora pode ter a plena certeza e convicção que é um elogio envolvido em grandes interesses, não é genuíno. Por isso o pai precisa cuidar em elogiar seus filhos. Quando o pai ele é incoerente e injusto na disciplina que precisa aplicar a seu filho, isso vai gerar a médio e longo prazo frustração no filho, porque o mundo ali fora
eles são implacáveis em aplicar disciplina em todos aqueles que são indisciplinados. Polícias são implacáveis. Eu ouvi há algum tempo atrás que o policial parou uma pessoa indisciplinada e falou: da próxima vez que eu te pegar, eu não vou te algemar. Se fosse um pai a falar com essa pessoa, pode ter certeza que o discurso não seria esse. Mas se falta na sua casa essa orientação, o mundo ali fora não irá proporcionar desta maneira. Por isso, eu e você, enquanto pai, precisamos ser primeiro coerentes, disciplinados, justos na disciplina dos nossos filhos. Hoje, o mundo em que nós estamos expostos, o tempo em que nós estamos expostos, dentro da filosofia, os pais já não têm direito de educar os seus filhos, porque simplesmente eles são abertos, estão largados. Mas a Bíblia diz: o pai que ama precisa corrigir e disciplinar o filho, porque o filho indisciplinado envergonha pai e envergonha mãe. Nós precisamos saber que disciplina não é sinônimo de maltrato. Disciplina não é sinônimo de pegar uma criança e espancar. Não, isso não é disciplina. Disciplina é fazer com que ela pense, fazer com que ela se lembre de que o ato é negativo, não é propício a uma pessoa. Por isso, se necessário for, use a vara, porque a Bíblia fala. Os psicólogos talvez não concordariam comigo, mas eu fico com a Bíblia. Continuo ficando com a Bíblia até que o Senhor me leve daqui. A palavra do Senhor é verdade para as nossas vidas que amamos ao Senhor. Outro sinal de que poderá criar ira na vida dos filhos, quando os pais, em detrimento dos filhos que têm, simplesmente demonstra favoritismo um a respeito do outro, porque isso vai criar neles uma revolta, um senso de menosprezo. Pode ter certeza que os acompanharão durante toda a sua vida, e principalmente quando os pais não dão a devida atenção aos problemas que são extremamente importantes para os seus filhos. Por vezes a gente vê uma criança, vê um adolescente, vê um jovem e não tem problema. A gente acha que não tem problema. Certa vez, o pastor Hernandes Dias Lopes contando, ele falou que estava na igreja e viu um menino, e o menino estava ali. Ele chegou para o menino e falou: vida boa, hein, menino? E o menino parou, olhou para ele e falou: o senhor é que acha? Porque o menino estava carregado de tanto afazeres. Ele disse: isso aqui acha que tem vida boa? Não tem vida boa não, está me matando. Irmãos, nós precisamos dar atenção. Nem sempre é aquilo que você quer fazer, mas você precisa dar atenção aos problemas que são importantes para os seus filhos, ainda que para você aquilo não é problema, só que para ela é problema. A minha filha, durante a semana toda, ela me vê estudando, me vê trabalhando, vê a mãe, e quando ela quer alguma coisa, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme, irmão, de sair fora da igreja. Ir para os lugares, eu tenho uma dificuldade enorme. E ela, uma semana: pai, eu vou dançar ali na escola para o senhor. E eu dizendo na minha cabeça: não vou, que eu estou com muita coisa para fazer. Ela vinha todos os dias, batia a porta, me fazia lembrar que ela está preparando algo para mim.
mim, que era algo muito importante para ela, para mim. Até quando eu parei, joguei os livros para lá e disse: vamos, isso é um problema dela. Muitas das vezes, pai, quando é que a gente senta e realmente, para ouvir, com o ouvido de ouvir, os problemas reais dos nossos filhos? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para os pais é que nós não podemos incitar as passões ruins dos nossos filhos. Nós não podemos ser este instrumento para, de certa forma, provocar a pecaminosidade no coração dos nossos filhos. Eu e você precisamos ter em vida conta que a obediência do nosso filho, ter a paz em nossa casa, depende em grande parte do exercício correto da autoridade dos pais. A autoridade do pai. Sabe que há um psiquiatra, Dr. Paul Meyer, ele escreveu algo bastante importante. Ele deu uma lista de aquilo que seria fatores que produziriam um eficaz relacionamento entre pais e filhos. Ele diz: o que não pode faltar para que o pai não provoque ira no filho? Amor genuíno por si e para com seus filhos. Porque se você se ama, você vai amar seu filho, e mais na frente você vai ver o porquê eu estou falando isso. Eu vou complicar um pouquinho só a sua vida. Primeiro, amor genuíno. Segundo, firmeza e uma disciplina constante não pode faltar. Terceiro, coerência de normas. O que serve para A precisa servir para B nas suas devidas proporções. Quarto, e aí eu quero me ater a isso, ele diz o que não pode faltar para que o pai seja o pai que o filho precisa, é o pai ser o exemplo para o seu filho. Pai precisa ser exemplo. Pai precisa ser aquilo que ele quer que o filho seja, a despeito da espiritualidade, da moral, do caráter, que sabe da profissão também. Mas o pai precisa ser um modelo, não um modelo formatado pelas circunstâncias do presente, nem um modelo formatado pela filosofia do mundo, mas um modelo formatado como alguém que está em procissão para o céu, alguém que é totalmente formatado pela palavra de Deus. O filho precisa ver o modelo. Quando o pai ensina a amar a Deus, ele precisa amar primeiro. Quando o pai ensina-o a servir a Deus, ele precisa servir primeiro. Quando o pai quer ensinar que a igreja é importante, ele primeiro precisa entender que a igreja é importante e ele ser desafiado a viver em igreja. Meu irmão, minha irmã, pai, o filho quer ver que você é verdadeiramente o cabeça da casa. Falta disso gera frustração no filho. Até porque nós precisamos ser modelo, porque a partir dos textos de Hebreu ou de Provérbios capítulo 22, versículo 6, ele vai dizer o quê? Pai, ande com o menino ou com a criança, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Olha só algo bastante importante: você precisa instruir segundo os desejos que você tem para ela. Se o seu desejo em relação ao seu filho se limita à terra, continue fazendo o que você está fazendo. Agora, se o seu desejo para o seu filho não se limita à terra, mas tem uma projeção na eternidade, ou para a eternidade, meu irmão, está na hora de nós começarmos a ser modelo de cristão
para os nossos filhos. Qual o objetivo que nós temos para os nossos filhos? São simplesmente terrenos ou eles são eternos? Meu irmão, vou parar algo bastante importante. Pai, você está preparando a próxima geração? Isso é algo bastante rico, grande, exponencial. Deus tem te dado o privilégio de preparar uma geração. Você já pensou nisso? Que a educação do seu filho não se limita a você. Que a educação do seu filho vai ter relevância em toda uma sociedade. A forma que você educa hoje. Já pensou nisso? Ou melhor, que tipo de indivíduo você e eu estamos preparando para oferecer à próxima geração? Que tipo de indivíduo? Pensa nisso. Meu irmão, Paulo nos adverte: não suscita paixão negativa nos seus filhos. Segundo dever, ele diz: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que texto profundo, que texto profundo. Eu quero ler aqui a citação da Suzanne Wesley, a mãe de John Wesley, o grande promotor do metodismo. Ela vai dizer o seguinte sobre a criação dos filhos. Ela diz: o pai que estuda para subjugar sua alta vontade em seu filho, ele trabalha em um conjunto com Deus na renovação e salvação de uma alma. Ela está dizendo que todo pai que entende a necessidade espiritual do seu filho, ele está em comunhão com Deus, trabalhando para a salvação do filho. Só que ela continua dizendo assim: o pai que se entrega à vaidade do tempo, ele faz o trabalho do diabo, faz a religião impraticável, a salvação inatingível, faz com que tudo nele se transforme em condenação para seu filho, para sua alma, corpo, para sempre. O que ela está querendo dizer é: quando nós nos rendemos à concupiscência dos olhos, as manobras do tempo presente, e denegamos o cuidado espiritual com nossos filhos, nós estamos ajudando que os seus olhos sejam cegos. Isto é trabalho do nosso adversário. Então, eu e você precisamos saber que se os nossos filhos forem criados no temor do Senhor, a presença do Senhor, esta bendita influência do Espírito Santo de Deus, ajudará-nos a estar preparados para a próxima geração. Os nossos interesses dos nossos filhos precisam envolver cuidado com a alma deles, Pai. O seu cuidado, o seu interesse pelo seu filho precisa envolver o cuidado com a alma do filho. Se nós desejarmos verdadeiramente ser um pai bem-sucedido, nós precisamos conhecer a Deus e apresentar o Senhor de forma prática aos nossos filhos. Meu irmão, minha irmã, não esqueça, pai, que a primeira imagem que seu filho terá de Deus dentro da sua casa é sua. Você se transformará em um Deus de pele para seus filhos. Por isso você precisa conhecer a Deus verdadeiramente, de maneira que os seus procederes, seu proceder, ele possa trazer esta verdade a seus filhos. Meu irmão, minha irmã, a chave para que eu e você possamos ser pais bem-sucedidos está na demonstração do Senhor. As crianças na instrução do Senhor. Se eu e você não cuidarmos disso,
Nós vamos ter a médio e longo prazo filhos frustrados com tudo e com todos, porque não conhecem o Salvador, porque não conhecem Jesus. Tudo que nós, pais, pensamos, lutamos para fazer, precisa estar de acordo com a vontade de Deus para a nossa família, para a nossa casa. Precisa estar de acordo com a orientação do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Meu irmão, Paulo diz que nós precisamos manter na doutrina e disciplina da admoestação do Senhor. Alguém disse que a admoestação do Senhor é aquilo que Deus coloca na vida da criança quando os pais cumprem o seu papel de treiná-los na palavra. A admoestação do Senhor, a disciplina do Senhor, o conhecimento do Senhor é o que Deus fará na vida dos nossos filhos, se nós cumprirmos o nosso papel de treiná-los na palavra. Criar é treinar, é preparar. Meu irmão, a nossa preocupação deve ultrapassar as referências do tempo presente. Sabe por quê? Porque nós precisamos preocupar com a vida dos nossos filhos, para além daquilo que os nossos olhos veem, porque os nossos filhos, eles são nascidos para a imortalidade. Os nossos filhos são nascidos para a eternidade. Por isso nós precisamos nos preocupar qual a eternidade, onde ele estará. Meu irmão, minha irmã, onde você já parou, pensou, aonde os seus filhos, pelos seus exemplos, pelo seu treinamento, aonde ele passará a sua eternidade? Porque ele não nasceu para morrer e acabar, ele nasceu para a eternidade, para a imortalidade. Há uma vida que espera seu filho depois da morte, ou uma morte que espera seu filho depois da vida. Para onde nós estamos preparando eles para chegar? Cipriano, um dos pais da fé e da vivência cristã dos primeiros séculos do cristianismo, ele vai dizer algo bastante importante e que isso eu quero ler para você. Ele vai dizer assim: Pai, aquele que se ocupa do corpo do seu filho simplesmente mais do que as suas almas, é como aquele que, se seu filho e seu cachorro estiverem se afogando, ele é solícito a salvar o cachorro, mas deixar o filho perecer. Sabe o que ele está querendo dizer? É que se a nossa preocupação a respeito dos nossos filhos e dos nossos cachorros serem a mesma, ou seja, a sua preocupação com o seu cachorro é só no tempo presente, porque você não tem mais nenhum tipo de vínculo com o cachorro depois que ele morre. O cachorro para você é simplesmente uma movimentação. Só que ele está dizendo aqui: olha, se nós preocuparmos só com o corpo do nosso filho, ele compara o cuidado do cachorro, que morreu e acabou, não tem relevância nenhuma. Então, se eu e você só nos preocuparmos com isso, dar uma boa escola é necessário, dar um bom carro para aqueles que têm condição é necessário. Quer dizer, não é necessário, mas é bom. Você pode. Faz. Dá presente exponencial, dá comida, boa comida, picanha, feijoada, me convida que eu vou também, é necessário. Mas agora, se a sua preocupação com os seus filhos só for isso, você está ajudando a cegar o entendimento deles que você está fazendo o trabalho do aniversário. Então, pai, ajude seu filho a caminhar com Jesus. Ajude o seu filho e instrua o menino. Não esqueça que o filho é seu e a responsabilidade é sua. O filho é seu e a responsabilidade dele conhecer Jesus e continuar conhecendo é sua. Não esqueçamos que nós não estamos tratando simplesmente de vida perecível. Você e eu, que temos o privilégio de ser pai, nós estamos tratando e trabalhando com pessoas, e essas pessoas foram nascidas, foram propostas para relacionamento com Deus. Isso fala de eternidade por trás
vida delas. E nós precisamos nos preocupar com isso. Elas são herança do Senhor. O Senhor deu a nós para nós guardarmos, para nós cuidarmos. Isso quer dizer que o Senhor pedirá conta delas a nós. Como nós temos moldado o caráter dos nossos filhos? Duas grandes verdades a partir disso. Os nossos filhos, eles portarão em si o nosso cuidado glorioso ou gracioso em relação a eles e levará até o trono de Deus, quando nós assim os cuidamos. Ou os nossos filhos portarão evidências claras da nossa negligência enquanto eles viveram aqui nesta terra. Pai, a Bíblia diz, Salmo 127, que os filhos são herança de Deus dá. Ou seja, os filhos, na justiça, é do Senhor. Filho do Senhor, pelo direito de criação, porque Deus o criou, usou você para que eles viessem à vida, e também pelo direito da redenção, porque foi Cristo Jesus que morreu para que nós tivéssemos novamente a ligação com Deus. Ou seja, de duas formas os filhos são de Deus. Isso quer dizer o que, meu irmão? Isso quer dizer que a sua responsabilidade só cresce. Pai, porque você está cuidando de algo de Deus. Algo de Deus, não é de você. Eu e você precisamos estar em cuidado, porque na justiça, nós devemos entregá-los a Deus. Na justiça, nós devemos educá-los para Deus, porque eles são de Deus. Isto é nossa responsabilidade. Por isso, o primeiro motivo para uma paternidade responsável, e no nosso caso, uma paternidade fiel, o primeiro motivo é exatamente pela miséria do pecado. Os nossos filhos, se não conhecerem Deus, eles estão delegados à morte eterna, longe de Deus. A miséria do pecado faz com que os nossos filhos, à partida, eles já se tornam inimigos de Deus e precisam sim desse Senhor Jesus Redentor. E o primeiro sinal desse Senhor Jesus Redentor é anegado a nós passar aos nossos filhos. É nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Irmãos, o pecado que os nossos filhos carregam sobre eles hoje, sem Jesus, ainda que venha de Adão, mas a responsabilidade é de quem fez. Você trouxe o filho para o mundo, você colocou o filho na terra. Conhecer Jesus é sua responsabilidade de fazer isso. Meu irmão, minha irmã, pai, nesta manhã, apóstolo Paulo diz: cria seus filhos na disciplina e na administração do Senhor. Entregue seus filhos ao Senhor. Rogue em favor dos seus filhos. A respeito das escolhas que eles fazem depois que saírem perto de você, é responsabilidade deles. Haja vista que Manoá, quando recebeu o grande anunciamento de Sansão, ele disse ao Senhor: Senhor, me ensina a cuidar deste menino, me ensina a instruir esse menino. Só que quando Sansão pôde fazer suas escolhas, ele fez a escolha de andar longe de Deus. Então isso quer dizer que enquanto eles não podem fazer escolhas, a responsabilidade é minha, é sua, Rubius. Mas depois, a responsabilidade é deles. Mas para isso, eles precisam fazer uma escolha consciente. E para gerar essa consciência neles, eu e você precisamos, sim, ajudar. Irmãos, repare, se por acaso um filho seu nascesse com algum tipo de deficiência ou deformação física ou hereditária que veio de você, qual era o seu cuidado para com esta criança? Você faria, enquanto vivo, tudo que estivesse a seu alcance, tudo que estivesse em sua condição, você faria para reverter este quadro, sim ou não? Sim ou não? Agora, por que com o pecado a gente acha que é diferente? Por que com o pecado a
pode jogar eles de lá e não mensurar a consequência do pecado neles. Pai, eu e você precisamos ajudar os nossos filhos a encontrar o Redentor. Pais, não sejamos imprudentes com a alma dos nossos filhos, porque nós temos uma grande parte de responsabilidade deles estarem aqui hoje vivos. Então não façamos com que os nossos filhos sejam simplesmente considerados como animais, porque acresce a nossa responsabilidade simplesmente aquilo que é para a sua carne. Irmãos, pode ter certeza, quando você se preocupa só com a carne do seu filho, você está diminuindo o seu filho, porque ele não foi nascido para o mundo, ele foi nascido para Deus, ele foi nascido para a eternidade. Os filhos são homens, nasceram para a eternidade, por isso educa-os no amor e na obediência do seu Criador. Não terceirize sua responsabilidade. Essa responsabilidade é sua. Em momento algum nós vemos da Bíblia, em parte alguma, nós vemos da Bíblia uma exclusão de responsabilidade paterna ou de paternidade. Em momento algum nós vemos da Bíblia filhos sendo simplesmente apartados do pai para a exclusão da responsabilidade do pai, jogado na escola, na igreja. Pelo contrário, a despeito de toda a influência que esses meios têm para a educação e formação dessas crianças, o real cuidado é delegado ao pai. O real cuidado, preparado para o lar espiritual, é uma responsabilidade do pai. Por isso, Deus incumbiu a cada pai o papel de ensinar aos seus filhos aquilo que é mais essencial. E o mais essencial é a demonstração e disciplina do Senhor. Baixe a sua cabeça, eu quero orar com você. Rogamos por Deus, pelo teu muito amor, em gratidão. Agradecemos pela tua palavra. Senhor, no dia que se comemora aqui no Brasil, Dia dos Pais, eu quero entregar diante do Senhor todos os pais aqui presentes. Eu quero, Senhor, rogar em favor deles, que eles realmente permitem que essa palavra, essa orientação do Senhor desça aos seus corações e mude sua vida, para sermos pais bem-sucedidos. Deus, livra de nós todo tipo de incitação ao Pai a paixões pecaminosas dos nossos filhos, a vida deles. Afasta de nós e nos ensina, nos encoraja a criá-los na disciplina e a administração do Senhor, para que eles estejam prontos para o encontro com o Senhor, para que eles estejam prontos vivendo uma vida realmente com relevância na eternidade. Senhor Deus, perdoe nossos pecados, perdoe-nos por todas as vezes que nós falhamos em educar, falhamos em instruir, falhamos como pais que os nossos filhos precisam. Por isso, nesta noite, nesta manhã, eu peço a Ti, ajuda-nos como pai a glorificar o Senhor, a trazer os nossos filhos ao Senhor e a sermos uns pais que são usados para o Senhor, por Senhor, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, a comunhão e consolação do doce Santo Espírito, seja do nosso meio, de nós hoje para sempre. Amém.